erros relacionados à saúde. A gente vai falar sobre esses erros aqui. A gente conversa agora com o advogado especialista em direito da saúde, Juliano Pessoa está aqui com a gente. Para começar, para a gente ter uma ideia, para que o telespectador possa se situar, o que é que caracteriza esse erro médico? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, André. Bom dia quem nos assiste. Veja, Gilvan, a classificação clássica, né, tradicional, é toda ação ou omissão que cause algum dano ao paciente e que advenha de um erro, vamos dizer assim, que seja classificado como negligência, imprudência ou imperícia. Essa é a definição clássica. Por outro lado, dentro desse contexto de erro, você tem várias variáveis. Então, ou seja, o simples fato, para você ter uma ideia, o simples fato de você não informar adequadamente um paciente pode ser caracterizado como um erro. Então, essa é a definição clássica. Geralmente tem que ter uma ação ou omissão que seja caracterizada como negligência, imprudência ou imperícia, mas tem todo esse contexto aí no entorno dessa situação que essas medidas também podem ser classificadas como erro médico, simplesmente a ausência de informação, como nós falamos. Mas aí você poderia ter, só para acrescentar, um erro de diagnóstico, uma administração de uma medicação equivocadamente, ou seja, tudo isso será colocado nesse bojo do erro. Nós vimos na reportagem, né, uma série de situações que são consideradas erros médicos, né, que são relativamente, que são cada vez maiores. Hoje, quais são as mais comuns, assim? Administração de medicamento errado, a gente vê muito, a questão de cirurgia em locais errados também seriam os principais? São os que mais chamam a atenção, né, porque assim, esses são os mais claros, vamos dizer assim, né, até para o leigo. Então, como nós vimos na reportagem, se você pegar uma paciente que teve um problema num determinado pé e existe a amputação da perna dessa paciente, inclusive no lado contrário, onde ela teve o entorse, né, ou seja, o problema, é muito claro e visível ali o erro. Mas existem erros que não são tão simples de se perceber. Né? São questões que precisa se averiguar com mais detalhe, com mais verificação da documentação em si, e por isso que é tão delicado esse tipo de processo. Qualquer pessoa que nos assiste nesse momento, que já tenha passado ou conheça alguém que passou por esse tipo de situação, sabe que quando a gente discorre para o Poder Judiciário, são processos que demoram bastante no Judiciário. Por quê? Eles necessitam principalmente de uma análise pericial na maioria dos casos. Então é algo que precisa se detalhar, se verificar se de fato ocorreu daquela forma, as consequências foram advindas da conduta daquele profissional, e em alguns casos não é tão simples assim de se demonstrar. Por isso a dificuldade, em muitos casos, dos pacientes não saberem como é que devem proceder nesse tipo de caso. Essa questão da medicação correta, que não deve ser tão incomum assim, é o prontuário que se leva em consideração, tem um histórico disso, de que forma essa pessoa, ao entrar na justiça, ao questionar, quais são as provas? Estou falando do paciente, do dia a dia, de que forma ele pode pegar essas provas e ter essas provas? Ótimo, Gilvan. Veja, quando o paciente é admitido, como nós chamamos, numa instituição hospitalar, numa clínica, etc., geralmente ele preenche toda uma ficha, destacando o seu contexto de idades, suas questões de alergias, enfim, tudo isso é levado em consideração. Essas informações passam naturalmente para o prontuário, para a documentação médica daquele paciente. Então, quando da administração de alguma substância, você tem que verificar e se certificar primeiro se é aquela pessoa, se é aquele paciente, se ele tem alguma condição. Hoje se pede às instituições hospitalares mais cuidadosas, hoje, para você ter ideia, quando vai administrar, o corpo de enfermagem vai administrar alguma substância no paciente, ele se certifica, inclusive, o nome daquela pessoa antes da administração, pede ao familiar que verifique qual é a substância que está sendo administrada, ou seja, tudo isso para deixar a informação o mais claro possível e até para se ter também um controle dos próprios familiares ajudando nessa análise, porque infelizmente esses casos terminam crescendo muito e chamam a atenção. Então essas medidas precisam ser implementadas para minimizar esses casos na prática e resguardar os pacientes. Preventivas, né? Agora, aqui em Alagoas, a falha na assistência foi o principal causa de mortes, né? 32 mortes, no total é muita coisa, né? 32 óbitos. 32 óbitos, 32 mortes. É muita coisa, né? Esses números chamam a atenção. Exato, e traz uma informação, eu diria, que preocupa, né, naturalmente, e é preciso que as instituições, especialmente, e a categoria como um todo, tragam um contexto de mudança de conduta. É isso que esses dados nos mostram. E também traz um outro detalhe, que é o esclarecimento maior, de repente, dos pacientes. Com essa propagação de informação, os pacientes terminam reivindicando mais, buscando mais resguardar os seus direitos, quando alguma situação
acontece. Então é importante que as pessoas primeiro saibam que elas têm direito a acessar a informação. Tudo parte da documentação médica. Então, se uma pessoa deixou uma unidade hospitalar, aconteceu algo que ela tem a sensação de que foi causado algum prejuízo a ela, é direito dessa pessoa, naturalmente, ela regressar àquela instituição e requerer o prontuário médico, por exemplo, uma cópia do prontuário médico, para que isso seja analisado por um profissional habilitado para isso, acostumado com esse tipo de questão, para verificar se de fato há alguma conduta ali que tem indício de algum equívoco na prestação de serviço que foi destinado a ela. Porque a medicina ela é baseada em protocolos, né? Toda a área de saúde tem essa característica. Então, aqueles protocolos precisam ser seguidos no atendimento, na prestação de serviços daquele paciente. É isso que se verifica passo a passo nos casos que envolvem algum tipo de equívoco na prestação de serviço. Então, se houve dano, se tem a possibilidade de se analisar, é importante que o paciente tenha esse direito resguardado naturalmente e as instituições não podem, em hipótese alguma, criar obstáculos no acesso dessas informações. É direito do paciente, naturalmente, desde o tratamento após esse tratamento, ele ter acesso a toda e qualquer informação que tenha ligação com a sua condição de saúde, com a sua assistência. E veja, o paciente hoje ele é partícipe do tratamento. A gente verifica hoje, inclusive, uma postura da maioria dos profissionais de saúde, encorajar o paciente a participar ativamente do seu tratamento, recebendo informação clara, consentindo especialmente com determinados procedimentos. É direito do paciente escolher, salvo as exceções de urgência e emergência, ele precisa autorizar o profissional em determinados casos. E essa identificação, esses erros de identificação são inadmissíveis, né? A gente está falando tudo bem na área de urgência e emergência, que você chega ali correndo, tem que dar aquela assistência, mas mesmo assim, no decorrer dessa assistência, você precisa identificar essa pessoa. Então, normal você tem uma pulseira, tem a data do nascimento, normalmente tem o nome da mãe, né? Ou é perguntado a você qual é o nome da sua mãe. Isso que você falou, alguém chega para te medicar, pergunta, né? Qual o seu nome, fulano de tal. Às vezes, toda vez que entra alguém aqui, eu vou estar sempre respondendo a mesma pergunta. Parece uma coisa meio chata, mas é uma segurança muito grande. Então, você errar a identificação desse paciente e muitas vezes dar um erro como esse, da amputação, que foi uma coisa que chamou muita atenção, de o erro ser numa perna, um problema no tornozelo, e você acordar com a perna amputada, né? É a vida da pessoa que está em jogo ali, e isso vai ser para o resto da sua existência, não tem como, né? Então, essa identificação é o básico, né, Gilvan? Eu diria, Gilvan, que assim, isso é o mínimo que se espera da instituição, né? Isso é dever, não é opcional. Então, assim, esse cuidado, esse zelo na prestação de serviços, especialmente quando se lida com vida, com saúde da população, isso é exigência mínima. É como você falou, as consequências para um paciente muitas vezes são irreparáveis, né? A perna desta senhora, por exemplo, não retornará, não será devolvida. Então, ela terá que conviver com essa condição para sempre, até a sua existência aqui. Então, é isso que se quer evitar, e esse zelo, esse cuidado na prestação de serviços precisa existir. Não há como a gente conceber, nos dias atuais, com tanta tecnologia disponível, com inteligência artificial disponível, ou seja, com tanta gente envolvida na prestação de serviços, que não haja um checklist rigoroso de tudo que está sendo prestado ali para o paciente. Então, de fato, você tem razão nessa observação. Temos pergunta também, né? Tem uma pergunta aqui da Rosilene, é uma pergunta, bem para você mesmo. Ela sofri violência obstétrica, trago sequelas comigo até hoje, preciso de fisioterapia para o resto da vida, sem contar na questão do abalo psicológico. Coloquei na justiça, mas o advogado faleceu e não sei se consigo encontrar esse processo. O que é que ela deve fazer? Você, como advogado, o que é que essa pessoa deve fazer? Ótimo, veja, ela pode se dirigir ao fórum, né, do local onde ela reside. Se for aqui na capital, no fórum da capital, tem uma central lá de atendimento onde ela pode informar o CPF dela, o nome completo dela, e certamente será localizado qual é a vara inicialmente que esse processo se encontra. Com isso, ela vai diretamente nesta vara, busca os servidores ali e terá informação daquele processo. Se houve algum ingresso, né, se há mais algum advogado, se só era um único advogado que faleceu. Se houver algum advogado na procuração, provavelmente foi quem assumiu aquela demanda, e ela pode procurar também o escritório jurídico, né, se ela buscou no endereço fixo, buscar o escritório jurídico, ou até auxílio também da própria OAB aqui no estado, que também atuará certamente dando auxílio, né, de como localizar os sócios, de repente, desse advogado. Se não houver, quais são as medidas que ela pode empreender, buscando um outro profissional para se habilitar no processo, e o próprio magistrado
também terá o cuidado de orientá-la nesse contexto. Para a gente encerrar, como é que as pessoas devem agir, né? No caso de ser vítima, de ter algum parente, por exemplo, que é vítima de erro médico, né? Quais são os direitos que ele deve buscar? É assistência? Qual o primeiro passo, né? Qual o primeiro passo que ele deve seguir e quais os direitos que ele tem nesses processos? Ótimo, André. Veja, o primeiro passo é buscar acessar a informação, né? Então, assim, se ela estava hospitalizada, ela busca, pede cópia do prontuário médico. Se estava numa clínica, também existe prontuário médico em clínica particular. Então, busca acessar essa documentação, depois busca um profissional técnico da área para poder analisar essa documentação e verificar se há algum indício, e a depender até a necessidade de buscar também um técnico da área de saúde para poder verificar e dar um parecer se de fato há indício de algum equívoco naquele caso concreto. Isto sendo constatado, aí ela busca naturalmente ajuda profissional jurídica para poder empreender as medidas cabíveis, buscando a reparação daquele caso concreto dela. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Esse assunto tão sério, né? Tão presente, infelizmente, na vida das pessoas, e os números chamam a atenção exatamente por isso, por crescimento, né? Pelos números que a gente estava falando antes de começar a entrevista, que chamam muita atenção, e é algo muito sério. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, André. Obrigado. Obrigada.